A gente está estudando, acho que está agora mais pretão, né? Tá sim. Essa BIC também, mas só que é lá dos States. Os States funcionam, lá tem tinta de verdade. Aqui tudo fake. Aqui nós temos a letra anterior a China, tá certo? Que é a letra Shin que a gente tinha estudado, a letra Shin, que é 300. Aqui é o Shin. E não tem próxima letra. A próxima letra tem que ser Aleph. O nosso próximo curso. Se a gente volta... É, nosso curso tem mais a Como tá boa a caneta? Olha que bom. O que foi? Como tá boa a caneta? O que é? Tá boa a caneta. Ó, dá pra enxergar? Dá pra enxergar, então Vamos valorizar o rabinho, né? A mão. é importante. A mão. Ok, essa letra Tav eu desenhei, obviamente, igual o rito que a gente falou da vez, a gente fez o rito Sfaradi, o Rabino, o autor do livro Atzofer na Sfaradi. Eu vou desenhar, tem uma outra caneta aqui, que essa aí já não é quadrada, mas vamos ver como é que ela fica. Vou desenhar o rito Ashkenazi. Essa é mais fininha, né? Mas essa aqui é mais meia boca, mas tudo bem. Essa aqui é outra maneira de você desenhar o Tav, você viu que é outra, um traço maior e esse é um traço menor. Ou a letra Daled e a letra Vav, ou a letra Reish e a letra Vav do lado ao contrário, se a gente for ver. A gente falou que as letras no alfabeto elas são compiladas, né? Então aqui não diferente, a letra Tav também. Tav, nós começamos a aula passada e nós vamos recomeçar agora, porque a gente só leu um parágrafo, a gente tinha terminado a letra Shin, então nós estamos entrando nessa letra Tav. Vamos ver o que traz o autor, o Atzofer, o Rav Zamir Cohen, que a gente vem estudando durante anos, esse livro. Ele traz o seguinte, sobre a letra Tav. Tav é a conclusão, certo? É aquela letra que traz o propósito e a finalidade. Então vamos lembrar, Tav, Tachlis. A palavra Tachlis em hebraico, Tachlit. Tachlit significa propósito. Qual que é o Tachlis? E deixa eu falar, não, qual é o Tachlis de tudo isso? Qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo, qual a finalidade, qual o propósito? Isso se chama Tachlis, também se escreve com essa letra Tav, e ela conclui o alfabeto. Então, todo o propósito e a finalidade normalmente se encontra na conclusão da obra, certo? Ela emenda com Aleph depois? Existe um ciclo? Tem? Do quê? Não, colocou o Aleph agora, do Taf pro Aleph, Sim. existiria um ciclo pra gente? Sim. Tem. Lembra que a gente falou? Tá subindo. Na verdade, a gente diz o seguinte, quando a gente fala de ciclo mesmo, é quando a gente traz as 5 finais. Tav vale 400. Depois são 5 letras que elas têm finais. Essas letras que elas têm finais, quando a gente agrega ao alfabeto, então depois do Tav você vai colocar aquelas 5 letras que tem letra. Você tem a letra Raf, tem a Raf final. Então já vai valer 500, tá certo? Você tem a letra Mem, que a Mem final vai valer 600. Nun final vai valer 700. O Pei final vai valer 800. Tzadik final vai valer 900. Depois que você chega a 900, vem 1000. Como é que fala 1000? Elef. Aleph. 1000 é Elef. E volta para o Aleph. Aí sim. Então, esse é o desenho do ciclo que a gente viu na primeira aula. Esse é o desenho do ciclo que você está falando. Isto é ciclo. Então, quando você vê, aqui nós estamos falando o seguinte. Nós temos todo o alfabeto aqui, tá vendo? Aleph, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom. Aí depois chega dezenas. 20, 30, 40, 50, 60, 70. É Kuf. Kuf é 100, centenas. 100, 200, 300, 400. A gente está na letra 400, que é o final. Aqui ele agrega as 5 letras finais. A letra 20 final. A letra 40 final. A letra 50 final. A letra 80 final. A letra 90 final. E cada um então vai 400. Então 500, 600, 700, 800, 900. Quando chega a 900, chega Elef. Aleph, que é 1, se escreve por extenso da Elef, que é 1000. Que é 1000. E o que ele traz, que esse ciclo inteiro mostra, tudo aponta o Aleph. Aleph, quem é Aleph? Senhor. Aleph é 1, Deus é Aleph, Deus é o Elohim, Aleph de Elohim, no nome de Hashem. Aleph é 1, certo? O Aleph é 1. Nós falamos o seguinte, falamos uma coisa muito bonita, muito interpretada, nós vamos recapitular. Então, Aluf significa o chefe, o mestre, né? O general, é chamado Aluf, até hoje em Israel é chamado Aluf. O Aluf é, que é uma pessoa que ela toma conta de um cargo muito alto do governo, do exército, chamado Aluf, que é o exército, etc., é o capitão general.
Então, que é o nosso Aluf, obviamente, Alufo Shelolam. Quando a gente fala Alufo Shelolam, Aluf Shelolam, nós estamos falando a Kadosh Baruch Hu, a Deus. Aliás, falando disso e viajando um pouquinho, nós estamos no mês de Adar, entramos no mês de Adar 2, tá certo? E Adar, nossos sábios falam, é o mês que Aleph divide Adar. Vamos escrever Adar, você escreve o mês atual, você vai escrever o mês de Adar, então você vai escrever assim, ó. Tem a letra Aleph, tá certo? Tem a letra Dalet e tem a letra Reish, tá certo? Então vamos dividir. Aleph representa quem? Deus. Quem sobra? Dar. Dar é o que? Mora. Então nesse mês mostra a força como Deus ele reside aqui na Terra. Então o mês de Purim, que aconteceu um milagre, é quando a gente viu que o Aleph dar, a gente viu que Deus, quem dar, quem mora aqui na Terra, dentro da palavra dirá. Dirá em hebraico é apartamento, que é moradia, chamado dirá. Então o Aleph dar, quando você fala que o mês de Adar é o mês da força, Adir em hebraico significa força. Qual que é a força? A força que o Aleph dá. O Aleph ele reside, o Aleph ele mora. É um testemunho que Deus ele reside, que Deus ele mora aqui na Terra. Isso aqui é a ideia do Aleph dar. Agora o que a gente estava falando, isso é o mês de Adar. Agora o que a gente estava falando é o seguinte. Isso é uma coisa bonita. Para variar. Aleph. Então tá, fui pro Aleph. Você acaba comigo. Mas vamos lá. A letra Aleph se escreve assim, tá certo? Vamos escrever ela por extenso. Então você tem Aleph, Lamed e depois você tem o Pei final. Certo? Que é assim, Pei final. Aleph, depende da vogal agora. Assim se escreve Aleph por extenso, tá certo? O Aleph é essa letra, por extenso se escreve com 3 letrinhas. Aleph, Lamed e Pei. A vogal que vai me definir se é Aleph, então vai ficar assim, ó, Aleph, tá certo? Aleph. Ou se eu vou colocar a vogal E, é Elef, é 1000. Certo? Elef é 1000 e Aleph é uma letra Aleph, entendeu? E Elef em hebraico representa 1000. Agora acontece o seguinte, nós conhecemos que, de um modo geral, a Kabbalah diz que existem 4 mundos. Existem 4 mundos gerais, além do infinito, que nós chamamos o infinito também de Aleph, é Or En Sof, a luz infinita de Hashem, chamada luz, começa com Aleph, Or En Sof, o infinito. Depois nós temos 4 mundos gerais. Esses 4 mundos gerais a gente conhece eles com os nomes de Atzilut, Briah e Etzidah. Enfim, são 4 mundos. Qual que é a ideia do Aleph Dar, que a gente falou que Deus ele mora onde em cada mundo e mundo revela-se a unicidade de Deus, onde Ele é tudo, porque Ele é a única verdadeira existência. Quem criou os mundos é Ele. Então o único que existe verdadeiramente é Ele. Tem essa discussão, né? A gente fala que Deus ele criou algo do nada. Quem é o algo e quem é nada? Será que algo é a criação e nada é Ele? Nós usamos essa expressão, porque uma vez que nós não conhecemos Deus, então para nós Deus é nada. Mas quem é? Você, eu, você, nós somos pessoas, nós somos aquilo que a gente vê, a gente sabe o que é material, a gente identifica, então a gente sabe o que é, então isso existe. Deus, não sei se existe, pode ser que é o nada, porque a gente não sabe, a gente não consegue. Então a gente fala que Deus criou algo do nada, criou a materialidade do nada, que seria o indefinido, que seria Deus o indefinido para nós. Mas na verdade a gente sabe que a única verdadeira existência é Ele, que nós que perecemos, nós que acabamos, tudo que existe aqui nesse mundo, tudo perece. Um dia está aqui, amanhã não está mais. A gente sabe que é assim, literalmente. Né? Tudo que é criado tem um tempo, meio e fim. Então, na verdade, quem é a verdadeira existência? A verdadeira existência é Deus. Deus é o verdadeiro, é o único que existe de verdade. E nós somos um nada. Então, na verdade, a gente está aqui para poder mostrar nos mundos, a gente tem que identificar Deus. Deus como Ele é a verdadeira existência do mundo. Para nós, isso significa revelar o oculto, porque Deus está oculto, Ele está no seu nome, mas isso significa revelar o oculto. E quando a gente revela o oculto, a gente está revelando a única verdadeira existência que é Deus, a gente identifica que nós não somos um nada. Isso significa revelar o oculto. Agora, se você vai traduzir essa palavra, revelar, o oculto tem tudo a ver com o mês de Adar, porque Aleph, você está falando que o Aleph Hashem, ele é Dar, ele que é verdadeiro mora, e é isso que aconteceu no mês de Purim. O que aconteceu? A gente lê Megilat Esther, revelar o oculto. Megalot é revelar, Esther é o oculto. Então, revelar o oculto é ver que numa historinha convencional, normal, a gente está identificando que existe a mão de Deus lá. Você pode ler a história de Esther e nem sequer ver Deus. O que aconteceu? Teve um mexiga que decretou contra, a rainha era judia e não decretou. O que você está falando? Milagre. Não. Tenta enxergar o oculto que você está aí, você vai ver como Aleph Dar, como Deus ele reina, como ele é a única verdadeira existência.
Então é uma técnica que a gente tem que realmente procurar enxergar Deus dentro do mundo. Porque todo o propósito é revelar o dentro de todos os mundos. Por esse prefácio não dá para entender o Aleph, vamos continuar na letra Tav. Porque eu falo dentro do Aleph é o seguinte, a gente falou que é um ciclo. Ele é um, tá certo? Mas ele também é um mil, ele termina um ciclo, tá certo? Qual que é o propósito do Aleph? É é identificar que é a única verdadeira existência em todos os lugares, em todos os mundos, tá certo? Então vamos lá, olha que coisa linda, olha que coisa bonita, olha que... Ah, a gente vibra com essas coisas. Vamos usar as canetinhas. Agora, nós vamos usar as canetinhas porque nós temos Coloridas, cor. coloridas. Nossa, que chique. Isso que eu estou falando. Muito Agora, bom, né? Muito bom. vamos ver qual que é o valor numérico dentro da palavra Aleph. Aleph dá o quê? Isso é 1. Lamed dá 30. Pei é 80. Quanto dá isso aqui? 111. Mais Elef, 1000. Meu Deus, é o ímpar dos 4 mundos. Isso é Aleph. Você põe essa caneta vermelha, não fica legal. Você não gostou? Talvez Você tem verde? Eu tenho verde. Verde deve. Sim. Eu sou corintiano, mas sai verde. Ó, vamos pagar o verde então. Vocês Ficou- não é interessante isso? Muito. Pode ser. Fantástico, né? Oi? Pode. Como Mas pode? vamos repetir com verde então. Então vamos repetir com o verde. É, vale a pena, vale a pena. Então vamos lá. A gente falou que o Aleph representa e todo o propósito é revelar a unicidade de Deus em todos os mundos, dizendo que Ele é a verdadeira existência. O ciclo conclui, começa com Aleph e termina com Aleph. O ciclo começa com e termina com 1000. Se começa com e termina com 1000, significa que a gente tem que falar que o Aleph, que Deus, Ele mora em todos os mundos existentes. Falando de uma maneira geral que existem 4 mundos. O que o Aleph vem? O Aleph vem, todo o propósito é a gente revelar o Aleph dentro dos mundos. Então, revelar o dentro dos mundos, isso é o conceito da letra Aleph, porque Aleph é 1, tá certo? E Aleph também é Elef, é 1000. Então, quando você pega as letras que formam, não sei se o verde é bom, hein? Acho que é pior. Mas se você pega a letra Aleph... Tem azul escuro aí. Azul escuro é bom, azul escuro é bom. Diz que azul escuro é bom. Ok, azul escuro é bom. Vamos usar no azul Pelo escuro. menos É pra fazer dele. Se tem azul escuro, Vamos usar tudo, olha, vamos usar tudo. Fiz o birur de todas Não, as... já começou Azul na escuro é letra bom. Aleph. Começou com 1. E já começou na letra Aleph. Ai, Agora sim. O Aleph é 1, tá certo? Lamed quanto vale? 30. 30. Pei quanto vale? 80. Somar as unidades dá 111. Quando você tem o Aleph, que é mais 1000, então vai 1111. Então aqui a gente revela o 1 nos 4 mundos, nos mundos existentes. Pessoal, esse é o propósito. A gente vai fechar com chave de oração, porque a gente vai falar sobre isso, é uma coisa bonita. Nós estamos aonde? Nós estamos No na... Hã? tratado. Bem lembrado. Você sabe por que, que o Elef é 1000? Hã? Porque o Aleph e os 3 zeros estão embaixo. Os 3 zeros estão embaixo. Olha só ela. Tá vendo? Boa. Ai. Eu vou falar pra você. Existem 2 palavras que são parecidas. O que a gente está falando? O conceito que a gente falou, a gente tem que revelar o Aleph em cada mundo, tá certo? Quando a gente revela o Aleph no mundo, isso a gente traz a redenção. Isso é muito importante a gente saber disso. Revelar o Aleph no mundo, quando a gente aponta dentro das nossas vidas que Deus é que rege, que Ele é a verdadeira existência, que nós não somos nada, que Ele é a verdadeira existência, isto é chegar ao propósito. Isso é o Taf. A finalidade e o propósito. Todo o propósito é a gente chegar ao fim dos tempos, que é o que nós chamamos o período da redenção. Redenção é o propósito, é a finalidade. Então, o propósito da finalidade da criação do mundo é revelar o Aleph no mundo. Quando a gente revela o Aleph no mundo, nós concluímos a obra. Quer dizer que o Taf realmente exige o Aleph, que a finalidade está ligado com o início. Então o Taf sim está ligado com o Aleph, respondendo a pergunta do Marcel. Se o Taf exige uma conexão com o Aleph, não, eu tive que mostrar o ciclo para poder mostrar que sim. Então, o Taf está sim ligado com o Aleph, porque o propósito e a finalidade da criação do mundo é revelar o Aleph aqui na Terra. Ok? E quando a gente revela o Aleph na Terra,
Então a gente chega no propósito e na finalidade. Ok? Então vamos brincar mais com uma palavrinha e depois a gente volta aqui no texto do Taf, porque senão a gente... Bom, estamos estudando. Então, nós nos encontramos nesse período atual ainda sem o propósito e a finalidade concluída, porque Mashiach ainda não chegou. Então nós estamos num período que é chamado de diáspora. Diáspora em hebraico, como é que se fala? Galut. Galut, ou no singular é chamado de Golá. Golá. E Geolá. Golá significa o quê? Golá é Galut. Golá é diáspora. Certo? Qual o propósito da diáspora? Revelar o Aleph Que é Geolá. dentro da Golá. Ah, vou trazer o Aleph dentro da Golá. Dentro da Golá vou trazer o Aleph. Como? Então como? Aí eu vou pegar o Aleph e vou Trazendo trazer a ele para cá. Trazendo a redenção. Traz o Aleph para cá. Dentro da Golá eu vou colocar o Aleph. Aí o que eu tenho? Geolá. Geulá, redenção. A diferença da diáspora para a redenção é um Aleph. É revelar o Aleph dentro. Quando a gente revela o Aleph, está entendendo qual é o propósito, a finalidade? Golá, diáspora. Geulá, redenção. Qual a diferença entre elas? Uma letrinha. Revelar o Aleph. Traz o Aleph, que aqui está oculto. Na Golá, aqui é diáspora. Aqui é diáspora. Não é normal. Isso é diáspora, aqui é redenção. Veja, qual a diferença dessas duas palavras? São muito parecidas, mas não são as mesmas. Porque qual a diferença dela? Qual a diferença? É um Aleph. Um Aleph faz toda a diferença, faz, a propósito. Quando você revela o Aleph dentro da diáspora, você transforma a diáspora em Geulá, em redenção. Isso aqui isso é um voto conhecido do Rebbe, muito bonito. Então esse é o propósito, revelar o Aleph. A gente tem que trazer o Aleph para nossas vidas, revelar o Aleph dentro das nossas vidas, chegar no propósito final. Taf é o propósito. O propósito quando você termina tudo. Depois que você termina tudo, depois que você terminou, o que você faz? Você traz o Aleph. Você traz o Aleph. Terminou o Taf, você traz o Aleph. Só que agora reveladamente. Você traz o Aleph reveladamente para Golá. Você revela o Aleph da Golá e você tem então automaticamente a Geulá, né? Esse tema é uma coisa bonita, né? Muito bem. Já aproveita Aí então e fala pode do... levantar embora. Ô, Dani, já aproveita e fala do Emet e Emet, que tem o Aleph também. Então o Aleph, a gente vai chegar lá, porque ele vai falar dentro do Taf, a gente vai chegar no Emet e do Taf. Isso aqui é realmente uma coisa muito, é uma diferença de um ponto. A gente contou uma história no Shabbat, eu quero contar ela aqui. Se não me engano, Adelava Amos, que ele escreveu. A história, talvez eu tenha, eu não quero queimar a história, mas a ideia é essa, a ideia fica. Uma história muito bonitinha. A história conta, aqui Apagadores. e estojo. Percebeu o quê? Percebeu? Vamos saber. Cadê coisa? Ó, se funciona, tá. Pagou a Geulá, aqui a Geulá. Agora precisa pôr o teu nome, para ninguém pegar. É verdade. É isso mesmo. Vai levar para a sala. Muito bom, assim a gente já traz já tudo bonitinho. Veja, uma história bonita que a gente contou às pessoas. Uma vez o Rabino estava dando um discurso. A gente está falando de um Aleph. O que é um Aleph? Né? Uma vez tem uma Ayom, eu estou confundindo as histórias, não tem informação na cabeça. Mas o Ayom, então tem um Ayom, o Rebbe ele fala o que é um Aleph. O Aleph é um Yud em cima, um Yud embaixo e um Vav que está no meio. O Yud em cima é o Hashem, Deus. O Yud embaixo é o Yehudi. E o Vav que está no meio é a Torá, que une, o Afé, que o judeu ele tem grande. Isso é um Aleph. A píntala é um pontinho e o pontinho, etc. Por que eu estou lembrando dessa história? Que o Yud é um ponto em cima, um ponto embaixo e um Vav que une. Assim começa o alfabeto. Eu teve uma vez um rabino, sabe? Gostei muito dessa história. Eu acho que ela cria um impacto muito interessante. Uma vez o rabino estava dando aula e ele estava falando sobre o Aleph, o Aleph Olam, sobre para Deus, porque para Deus é tão importante os mínimos detalhes. Tudo é importante para Deus. Aparentemente, Deus, se ele é tão grande assim, não precisava encarnar se eu vou pegar 10 centavos de um cara. O cara nem está nem aí com esses 10 centavos. Se caiu da bolsa do cara, eu vou pegar para mim 10 centavos. Ele
ele já não precisa desses 10 centavos. Mas não, se você pega um dinheiro de alguém, nem que seja 10 centavos, você está roubando. Para ele é chamado roubo, e Deus ele fica irritado com ele. Deus vai ficar irritado com 10 centavos. Come on. Como é que você pode falar isso aqui para Deus? Tudo as coisas ínfimas aqui, se eu falei, se eu fiz, pecado, não pode. Fala de Deus. Quando você pensa, a grosso modo, e você vê a grandeza do Criador do Universo, vai falar que essas merrequinhas vai atrapalhar ele. Então primeiro tem uma amada do Rebbe Maharaj, do quarto Rebbe, onde ele explica, ele fala sobre isso. E ele diz, sim, exatamente, apenas para aquele que é o Todo-Poderoso, ele consegue apreciar as coisas menores, as coisas mais pequenas que existem e as maiores que tem. Porque o homem, querendo ou não, que ele é limitado, para começar, o homem não consegue enxergar, até X ele consegue enxergar, mas coisas que são micro, ele já não tange o seu olhar, e também coisas que são muito grandes também a gente não consegue enxergar. Um ácaro a gente não enxerga. E a gente sabe que tem muito mais coisas, o átomo e não sei o que mais, e você vai fuçar, tem zilhões de coisas, zilhões que a gente não enxerga. Então, para nós, que nós somos limitados, então realmente a gente, até aqui sim, depois dali não, quer dizer, a gente não se ocupa com as coisas. Se a gente conseguisse enxergar o que tem dentro da água, a gente não ia beber, provavelmente. Ou nossos sábios falam, a bondade que Deus fez, que a gente não enxerga os espíritos que nos rodeiam. Se a gente não enxergasse o lado espiritual, a gente ia temer, isso ia prejudicar a gente, porque tem pessoas que procuram enxergar, e isso faz mal para eles, só tem capacidade, se ele quiser, mas isso faz tão mal. Então Deus já criou a gente de uma maneira, dizem que os animais têm sensibilidade maior, que eles conseguem enxergar, por isso eles latem. Está escrito que não, por isso que eles latem. Está escrito que a saída do Egito, está escrito que o cão não latiu. Por que o cão não latiu? Na verdade, estava o anjo da morte que estava rodando solto. Eles iam latir porque eles têm uma percepção muito maior que o ser humano. Muito maior que o ser humano. Não é o próprio animal. Ele tem uma visão muito mal, mas ele não fala. Ele não tem o discernimento igual ao homem, porque o homem é incapaz. Quer dizer que a gente é limitado. Então quer dizer que para Deus, o Rabino estava falando no discurso. Ele estava falando sobre Deus. Ele estava falando o seguinte, para Deus, para ele sim. Para ele importa todo e qualquer pontinho, toda e qualquer coisinha mais ínfima para ele, isso sim importa. Então ele estava explorando isso. Tinha uma escritora que estava nessa aula do Rabino e ela ficou muito, não gostou. O Rabino falou, ele foi discutir com ele e ela falou, quer saber, eu vou escrever um e-mail para o Rabino, não sei o que. Não, para o Rabino. E ela foi escrever um e-mail gigantesco discutindo sobre ele, o que ele falou, que para Deus as coisas pequenas, é tão importante, não sei o que mais, que isso é ridículo, que não pode falar, Tá bom, ela escreveu um e-mail bem grande, e ela viu que o Rabino não respondeu para ela. Então tá vendo, para ver que eu mexi tanto com as minhas questões, o Rabino que nem ele tinha a palavra para poder responder. Ele foi no próximo discurso que o Rabino foi dar. Ele, depois, quando acabou o discurso, ele falou, não, e o que você tem para me dizer? Você não tem palavras para me dizer. Ele falou, do que você está falando? Ele falou para ela. Ela falou, do e-mail que eu te mandei. Eu te fiz uma pergunta tão grande que você provavelmente não soube responder, que até você está pensando, você não tem o que me falar. Ele falou, imagina, eu respondi para você na mesma hora. Eu respondi um e-mail tão grande para você, na mesma hora eu te respondi. Ela falou, é verdade? Você não conseguiu enxergar. Ela falou o seguinte, o teu e-mail não é fulano@gmail.com? Ele falou, não, é gmail.com. Ai, um ponto faz diferença. Ele falou, um ponto faz diferença. Eu não sabia que faz diferença. Um pontinho não é mais. Eu respondi para você, desculpa, eu não sabia que um pontinho faz diferença. Mas a Ela precisa mais alguma coisa? Não precisa mais nada. Não mais nada. Mas eu respondi para você, não é gmail.com? Falou, não, é ponto. Ponto. Não, o que é o ponto? Ponto não é nada, eu te respondi. Então, na verdade... Vírgula também muda. Vírgula também muda. E aqui também no TAF também. A gente vai ver que esse ponto do TAF muda todo o sentido. Isso aqui, esse ponto para cá, a gente precisa entender esse ponto para cá. É o sofá. Chofar, que vocês estão falando para chofar. Precisamos entender esse ponto para lá e a gente vai estudar esse ponto para lá. O que está fazendo esse ponto para lá? O que está fazendo essa seta indicando para lá não está indicando para cá? Poderia ser essa seta, poderia ela
Poderia, quer dizer, não é assim, né, na letra. Mas imagina se essa seta fosse para dentro. Por que ela não é introspecção? Ela não poderia ser assim? Então, ela ia ficar feia de pegar. É muito, agora eu não sei. É muita coisa. Muita caneta. Não podia ser assim? Mas assim ela cai. Ela não está apoiada, ela cai. É porque o desenho é feio. Muda de caneta. Vou botar uma matéria. Isso aí não parece uma muleta. Então, vamos desenhar uma muleta bonitinha. Ó. E agora, ela cai? Cai. Não cai. Não, ela está bem apoiadinha. Tá apoiadona. Ela está bem Não apoiada. podia ser pra cá, mas não é pra cá. Aqui pareceria um rei, mas só que não é. Ela está sendo jogada pra lá. E tem uma razão por quê. A gente precisa entender isso, nós vamos ver hoje na letra TAF. Tá tão bonitinho, estraguei aqui meu TAF. Vou escrever ele. Voltar a escrever ele bonitinho. Bonitinho? Ah, tá bom. Essa é a letra TAF. Vamos então seguir no livro. Eu estou aberto no livro na letra Aleph. Tá ligado? O Aleph com TAF. Mas vamos aqui então ver o nosso livro, seguindo na sequência. Essa letra é boa. Tachlis. Nós estamos na finalidade do propósito. A letra Taf, a última letra do alfabeto, ela é a letra do objetivo, a letra do Tachlis. Tachlis. Lembra como é que escreve Tachlis? Tachlis tem um T na entrada e T na saída, pessoal. Você escreve assim, ó. Tachlit. Tachlis. Tá vendo? Tem um Taf na entrada e tem um Taf na saída. Tachlis. Tachlit significa propósito e objetivo, né? Então aqui é objetivo. Qual que é o objetivo? Tachlis. Então a gente está falando que a letra Taf, ela indica, tá certo? O objetivo. Qual que é o Tachlit e o objetivo? Tachlit em hebraico. Tá certo? Vamos escrever assim, Tachlit. Ok. Então ele traz o seguinte, é a letra do objetivo. A letra Taf é o objetivo dos atos da pessoa do dia a dia, sobre os assuntos materiais que ele trabalha, e de uma maneira mais espiritual, o objetivo da vida da pessoa e a verdade toda da Torá, que indica a pessoa no caminho que ele deve traçar a sua vida. E também traz a ele os objetivos de todo o propósito de sua vida na prática. Por isso a letra Taf, ela indica também a letra de que objeto pessoal da Torá. O que é a Torá? Que é a vida verdadeira, ele chega está aqui, como falou o nosso amigo. Então veja assim. Taf é a letra de quem? Na palavra Torá, tá certo? Torá não se escreve assim, ó. Torá Tziolá no Moshe. Torá. Torá com a letra Taf, tá certo? E a Torá ela é chamada Torat Emet. Então quando você tem Emet, você tem o Aleph, você tem o Mem e você tem o Taf. O que quer dizer? Então, por um lado, a gente já sabe que o Aleph representa o Criador do Universo. O Mem representa a transição, quando ele te leva, Ma'avar, aquilo que te conduz, que te caminha. Para onde? Para o propósito e para o objetivo. Então, isso é Emet. Emet, a verdade, a Torá é chamada Torat Emet. Moshe Emet, Vetorato Emet. Tanto Moshe é chamado de verdade, como a Torá também é chamada de verdade. Tá certo? Aqui é Emet. Então, vamos escrever aqui, ó, Emet. Então, quando se escreve a palavra Emet, você tem primeiro Aleph, Deus, Mem, te conduz ao Tachlis, ao propósito e objetivo. O propósito é isso, entendeu? Saber o teu lado espiritual. E a Torá, ela é Emet. A Torá, ela é verdade. E ele vai falar aquele exemplo que a gente já falou, que a Torá começa com verdade, que a gente já explicou, então vamos ver dentro, então a gente pode ir. Lembra que a gente falou Bereshit bara Elokim, o final das palavras Bereshit bara Elokim da Emet, da verdade, numa ordem diferente, e depois mais escrito Asher bara Elokim Lassot também da Emet, só que numa ordem correta. O propósito é a criação do mundo, o propósito da Torá, quer dizer, a Torá é um mapa, na verdade a Torá ela é a planta que Deus ele observou a Torá e criou o mundo, a planta da criação chamada Torá. E a Torá ela é meta, a Torá ela é a verdade. Porque todo propósito verdadeiro tem um fim, tem um início, meio e fim. O propósito para poder ter propósito e objetivo, quando você tem uma planta, você tem uma estratégia, e essa estratégia tem que ter um início, meio e fim. Início, meio e fim é Emet. Porque Emet que é a verdade, são as letras que compõem a primeira letra do alfabeto, a letra do meio do alfabeto e a última letra do alfabeto. Isso é verdade. A verdade tem que ser sólida, como a gente falou, e tem que ter início, meio e fim.
Emet. Isso é Emet. E a Torá é Emet, porque a Torá é o início da criação, é o propósito da criação e a finalidade da criação. Então a Torá é o Emet. Sabe que a Torá ela começa com a letra Tav. Certo? Quer dizer, a última. Na verdade é o seguinte: os 10 mandamentos começam com a letra Aleph. Anochi Hashem Elokecha, eu sou Deus, vosso Deus, que me tirou do Egito. Certo? A primeira frase da Torá, Bereshit bara Elokim, o final da Emet, da palavra Emet, que é verdade. A Torá em si tem um propósito. O propósito da Torá é trazer o Aleph aqui revelado aqui na Terra. Está tudo interligado. Essa é a ideia da Torá. Mas vamos ver no texto dele que ele vai bolar. Então ele traz o seguinte. Por isso a letra Taf indica a Torá, que é a verdade, e a letra da verdade. A letra Taf aparece pela primeira vez no versículo. Por incrível que pareça, quando a Torá descreve que a terra estava um caos. A palavra caos na Torá está escrito o seguinte. Na verdade, na primeira palavra da Torá já tem a letra Taf, Bereshit, né? Mas está no fim. Mas no início de uma palavra. Aonde que aparece a letra Taf no início de uma palavra em hebraico? No Gênesis. Então está escrito no segundo versículo. Vehaaretz hayeta tohu. Tohu vavohu. Tohu. Tohu significa um caos. A terra estava um caos na hora da criação. Não estava nada estabelecido no seu devido local. Então, tohu significa quando uma pessoa... Por um lado, tohu significa um caos. Mas tohu significa o caminho que te leva a uma estrutura. E eu vou explicar isso melhor. Para você chegar a um propósito, uma finalidade, o correto seria a pessoa ela meditar. Quando a pessoa ela medita, as coisas não estão claras. Ela está a caminho de chegar a uma claridade. Quem conhece um pouco meditação sabe que o início do caminho da meditação, então você vai saindo de si, mas as coisas ainda não chegaram ainda ao propósito. Depois, quando você está no fim da meditação, então você... Quer dizer, o início da meditação ainda está um caos. As coisas estão um caos, ainda você não está ainda no propósito. Ela te leva ao propósito. E a palavra que se diz para meditar significa torrer. Sabe quando acontece uma coisa que você fica pasmo, que você não está entendendo o que está acontecendo, você fala... Isso significa um espanto. Quando a pessoa está meditando, então a primeira coisa ela tem esse grau de espanto, ela não está sabendo o que está acontecendo. Depois as coisas esclarecem. Mas é o passo que leva a esclarecer. Então um espanto é chamado torre. A palavra torro significa isso. O mundo estava um caos porque, puxa meu, está uma bagunça isso aqui, o que está acontecendo aqui? Eu estou vendo todos os criados, mas está uma muvuca que eu não estou entendendo o que é o que. Isso é chamado torre. Então você está meditando para poder procurar o propósito de cada item que aqui se encontra para colocar no seu devido local. Isso é torre. Torre é quando você para você iniciar uma meditação, que as coisas estão pasmas ainda, você fica pasmo, ao ponto de chegar a uma conclusão onde que cada item precisa se encontrar. Essa é a ideia da meditação. Quando a gente medita, a gente se encontrar, entender o nosso poder, entender e canalizar a nossa energia. Para que cada item organizar. Toda a ideia da meditação é isso. Então você medita para poder aperfeiçoar o seu ser, né, e os seus poderes. Essa é a ideia. Muito bem. Isso até aqui ele trouxe no início. A forma da letra Tav. A letra Tav é escrita com a letra Het. Isso que a gente começou a falar, que é uma letra que indica o que é este mundo, só que com uma flechinha apontando para go weiter, vai adiante. Vai adiante. Ninguém muda. Quer dizer, vai para o mundo vindouro. Vamos lá. Olha só, o que ele está querendo dizer aqui, vamos apagar um pouquinho aqui, está muito Tachlis, vamos apagar o Tachlis. Tachlis, vamos apagar o Tachlis. Nós estamos analisando agora a Torá Emet, está lindo. Agora eu vou deixar aqui o Taf e o Aleph é importante e o Shin também é importante que a gente desenhou. Nós estamos falando sobre essa letra aqui. A letra Het, no Sefaradim, nós já desenhamos, isso eu vou desenhar novamente, para os Sefaradim e Ashkenazim. Então você tem a letra Het do Sefaradim, então a letra Het ela é desenhada desta maneira.
Essa é a letra Het. Het. Tá certo? As letras que são parecidas. Você tem a letra Rei. Letra Het. Aí aqui você tem a letra. Você vai fazer como Ashkenazi, você tem aqui a letra Taf. São letras parecidas. Ele traz o seguinte. A letra Taf, que aqui eu desenho como Ashkenazi, mas você vai estar vendo esse desenho como Sefaradi, é igualzinho à letra Het, só que com o que é? Ele juntou o Yuda ali embaixo. Oh, tem aqui uma flechinha que ele chama de flecha, quer dizer, aqui eu tô fazendo assim, essa perninha aqui. Se eu coloco essa perninha em azul aqui no Het, eu vou ter exatamente esse desenho, que é a letra Taf, ok? O que é a letra Het? Het, nós já falamos, vou repetir, a gente vai estudar isso melhor. Het vem da palavra Chai. Chai é vivo, certo? Chai é vivo. Como é que fala? Eu não sei falar isso, né? Como é que fala vida no singular em hebraico? Vida. Como é que fala vida? Aí também. Não. Não. Chai é vivo. Ah, vivo. Ali Chai, eu vivo. Lechaim. Hã? Lechaim. Chaim é o quê? Chaim, o sufixo ima é Plural. plural. Por quê? Em hebraico não tem vida singular. Isso é uma coisa linda. Em hebraico não tem uma palavra que define vida. Não existe vida. O judaísmo acredita em vidas. Não existe vida particular. Não existe vida. A palavra vida no singular em hebraico não existe. Gramaticalmente falando. A gente usa Chai, o cara é vida. É. Chai é vida. Não, Chai é vivo. Ali Chai. Chaim é vidas. Porque o sufixo im, em hebraico, torna algo singular em plural. Sefer, livros. Sfarim, livros. Yeled, criança. Yeladim, crianças. Chaim, vidas. Que a gente não acredita em uma vida. A gente acredita em duas vidas. E se essa vida tem a vida no mundo vindouro. Certo? Então, o Chai, a letra Het, é a letra da vida. É a letra da vida. E nós havíamos dito por que ela é a letra da vida, ao ponto que ela também representa, a letra Het, o livre-arbítrio. Muito importante saber que a letra Het, ela define o livre-arbítrio. Por isso você tem duas pernas, ou para a direita ou para a esquerda. Faz o que você quiser, cara. Você quer para lá, quer para cá, a vida é sua. Faz o que você quiser, não estou te obrigando a nada. Eu te dou um conselho, escolhe o da direita, porque é o caminho da vida. Você quer escolher outro caminho? E quando você fala Lechaim é um brinde à vida? Vidas. As vidas. Você está mexendo numa coisa que eu gosto. Então, por isso que eu estou perguntando. Não é não. Você faz um Lechaim, né? Uhum. É um brinde à vida. Eles querem dizer o seguinte, você é tão sério o tempo inteiro que o teu crítico vai te podando. Não, é verdade, o teu crítico te poda. Quando você toma álcool, quando você toma álcool, o que acontece? Você libera o teu crítico. E essa é a verdadeira Ah, vida. eu não bebo álcool. Não, bebo mas é isso que eu tô cerveja, falando. bebo vinho. Você entendeu? Entendi. O álcool o libera o teu crítico. Aí você é a verdadeira vida. O Lechaim vem comemorar Então, isso. pronto. Muitos Lechaim. Não, eu vou te falar, tem uma explicação bonita, por isso que eu parei. Quando você Não é bonito falar Lechaim? Agora eu vou falar com Vamos mais entender, vamos gosto, entender por quê. mas com a boca cheia. De vinho. Não, com a boca vazia, pelo amor de Deus. Agora eu vou... Depois vou perguntar de mãe. É, mãe. Não, Maim Lechaim não combina. Não, Maim Chaim, que é a Água água viva. viva. Água viva. Vamos ver o Vorgo. Essa é uma pergunta que realmente a gente tem que entender. Essa é uma pergunta, eu só queria explorar isso de uma maneira um pouquinho diferente. Por que quando a gente fala Lechaim, quando a gente vai beber uma bebida alcoólica, você deseja vida para a pessoa? Você acha que ele vai engasgar, vai morrer? Acho que tá bem, não dá nem para engasgar, né? O cara vai tomar, porque você já serve um pouquinho de vodka, né? Para beber uma bebida alcoólica, você fala para o cara leva Lechaim. Não seria mais interessante desejar Lechaim para o cara que vai sair na linha vermelha, lá na amarela, sei lá como chama, lá no Rio de Janeiro, lá, Quando vai viajar? linha amarela, não sei. Fala para ele Lechaim. Teu filho vai para a faculdade de noite, Lechaim. Deseja para ele a vida. Você não sabe se ele volta, Deus nos livre com tantas balas. Aí deseja Lechaim. Você vai tomar, você está uma
uma bebida alcoólica, você fala Lechaim, está falando para a vida, não faz sentido aparentemente esse desejo que a gente fala Lechaim para a vida quando você toma uma bebida alcoólica, mas qual que é a ideia disso? É um conceito muito bonito, é explorar, mas tudo bem, mas é um conceito, já que a gente está no mês de Purim tem que fazer Lechaim, no Purim tem que fazer Lechaim, um pouquinho a mais do que o normal, mas o conceito é muito bonito. A grosso modo, vai, porque se eu consigo é o seguinte, o segredo do Lechaim, quando a gente deseja, é o segredo do nosso povo. O segredo do nosso povo. Existem duas palavras que elas são sinônimas, mas só que elas não são iguais. Existe vida, o que a gente chama de Chaim, que é a vida, e existe a palavra existir. Existir. Em hebraico você fala isso. Você tem a palavra Chai, quer dizer, a pessoa que ela vive, e você tem a palavra Kayam. Kayam significa existir. O que é existir? Então, eu vivo, portanto eu existo. Não. Existir e viver pode ser sinônimos, pode ser parecidas, mas só que na verdade elas carregam um conceito completamente diferente, que aí está o nosso segredo. Veja se vocês vão entender. Existir, por definição, pelo Aurélio, pelo Dicionário. Existir significa ocupar espaço. Tudo que ocupa espaço, existe. Onde está esse apagador, ele ocupa espaço, eu não posso colocar nada, portanto, ele existe. Onde está o livro, não está a caneta e o livro, os dois existem. Ocupar espaço significa existir. Qual que é a vida daquele que existe? É aquilo que ele delega, aquilo que ele emana, aquilo que ele é diferente do outro. Isto é a vida daquele que existe. Qual que é a vida do fogo? É o calor que ele emana, certo? É o poder que ele tem de derreter, enfim, de extrair o melhor que a gente já viu, o lance do fogo, etc. Qual que é a vida da água que existe? A água existe, ela ocupa espaço. Qual que é a vida da água? É a tranquilidade que ela traz, é a limpeza, é a pureza, é o prazer, é a união, a água une grãos quando você mexe para poder fazer uma massa. Isto é a vida da água. Em outras palavras, você tem um conceito chamado existir, que é ocupar espaço, você tem um conceito chamado de vida, que é o legado que você deixa. O segredo do povo judeu está que eles nunca se preocuparam com a existência. Curioso. Todos os povos se preocupavam com a existência. Prova é os monumentos. Então você tem o Empire State Building, você tem os Twin Towers, você tinha a Torre Eiffel, e você tem... Isso são monumentos. São monumentos que os povos fizeram, que existem, certo? Tem muitos povos que já não existem mais, porque eles não se encontram mais entre nós, mas os monumentos deles existem. Mas cadê eles? Deixaram de existir, eles sumiram, porque a vida inteira deles era a existência, eles se preocuparam em existir. Quando você, durante a tua vida, você se preocupa em existir, enquanto você está aqui, muito bem. Depois que você perece, você deixa de existir, amigo, acabou. Já o judaísmo nunca pregou em existência, a gente sempre pregou na vida e não na existência. Não existe nenhum monumento em Israel. Mesmo o Muro das Lamentações não foi um monumento, era uma parede no templo. Sobrou! Era uma parede que sobrou. Ninguém construiu o Muro das Lamentações para ser um lugar, não tinha. Tá certo? Era um prédio. A gente nunca procurou deixar um monumento sagrado. Por quê? Porque o povo judeu estava envolvido em quê? Em vida. O que quer dizer vida? Pega os prêmios Nobel. Quantos judeus têm prêmios Nobel? Por quê? Porque a gente estava se preocupando sempre em legado, em deixar algo. Isso quer dizer vida. Vida é deixar algo. Se a gente tem isso com clareza, essa diferença entre vida e existência, a gente vai entender muita coisa na nossa vida. Muita, mas muita coisa na nossa vida. Entre elas, uma doença comum que infelizmente pega todo mundo, que é a ideia da depressão. Depressão é uma doença que todo mundo fala, está depressivo, etc. O que quer dizer depressivo? Depressivo é uma pessoa
que se preocupa demais com a sua existência. É uma pessoa que não vive. Como que você tira uma pessoa da depressão? Deixa ele viver. E quer viver, ele vai ser útil. Quando você pega uma pessoa e faz um serviço voluntariado, você vai fazer o bem para alguém, você está vivendo, você está deixando um legado, você está sendo útil para alguém, igual o fogo ou a água que é o legado deles. Aí você vai estar vivendo. Quanto mais a gente se preocupa com a nossa existência, mais depressivo nós ficamos. Um jovem vem e fala o seguinte, meus pais acabaram com a minha vida. Imagina, eles são pais que dão tudo para os jovens. Os jovens estão reclamando que os pais acabaram com a vida dele. Na verdade, a frase é muito forte, mas é uma frase errada. Por que é uma frase errada? Porque jovem que depende dos pais e os pais dão tudo para eles, não tem vida. Não tem vida nenhuma, só tem existência. E os pais perguntam, onde que eu estou? Onde que eu errei? Eu dou tudo para ele. O que você está dando? Você está dando existência para ele. Quanto mais existência você vai dar, mais depressivo ele vai ser. Quer deixar ele feliz? Deixa ele ser útil. Deixa ele ser útil para alguma coisa, para alguém. Aí ele vai ter prazer. Ele vai entender que ele também serve para alguma coisa, porque ele pode ser para alguém. Então ele vai começar a viver. Uma mãe carrega um filho 9 meses. Aí ela está estressada, falando, não consigo dormir, estou muito cansada, não sei o que mais. Eu falei, tá bom, tem uma solução. Desce teu filho para mim. Não, de jeito nenhum. Por que a mãe não faz isso? Falou, porque ela é minha vida. Tua criança é tua vida. Sim, por que é a vida? Porque você está dando para ele. Você está sendo útil para aquela criança, isto é viver. Você não vai tirar o maior prazer que a pessoa tem que quando ela está sendo útil para alguém, tá certo? Agora vamos voltar para o que nos interessa, que é o L'chaim. Você estava falando de L'chaim, etc. Olha só que bonito. Qual a diferença que tem entre o bêbado e o sóbrio? Vamos falar a verdade. Vamos parar para pensar qual a diferença que tem entre o bêbado e o sóbrio. Em outras palavras, é o seguinte. Uma pessoa ela cai de uma escada. Se ele está bêbado, ele levanta e continua andando. Se ele está sóbrio, ele vai ficar lá, roxo, hematoma, não sei o que, está lá. O que aconteceu? O que aconteceu? Outra pergunta que a gente faz. Imagina num sofá que cabe 3 pessoas. Quantos sóbrios você coloca lá? 3, 4 no máximo apertado. E bêbados 15, 16. Normal vai entrar. Normal. Qual a diferença que você tem entre uma pessoa bêbada e uma pessoa sóbria? Você vê quando vai conversar. A pessoa, quando ela vai num casamento, toda mulher, ela está toda delicada, ela se olha no espelho, ela engraxa o sapato, ela está toda bonitinha. Vai no casamento, ela começa a tomar um L'chaim. De repente, outro está mordendo a gravata dele. Já está todo assim. O que aconteceu? Já pisaram no pé dele. Está feliz. Chorando, o que está acontecendo aqui? Você, 1 minuto atrás estava tudo, não me mexe, não me vai, de repente, pá! O bêbado vai conversar com você. Como é que você sabe que ele está bêbado? Porque ele já está na tua orelha, já está no teu cangote. E sóbrio, mantém distância. E o bêbado, pá! Já vai lá. O cara, o que acontece com o bêbado quando ele bebe? Tem um perigo muito grande. Quando a pessoa ela bebe, ela está indo dar um passo gigantesco aonde ele tem que estar ciente que ele vai perder os limites da existência dele. A existência dele agora, ele vai perder. O álcool tem a condição de te tirar os teus limites da tua existência, da tua condição. Vem o judaísmo e fala o seguinte, olha, só lhe é permitido você tomar se você vai ter um lechaim, para dizer, se você vai ter um legado, para dizer. Porque o judaísmo beber para beber, isso aqui é coisa isso não é coisa judaica. Você está bebendo algo que vai te tirar a tua existência, é bom que você tenha um lechaim, é bom que você tenha uma vida para dizer, é bom que você tenha um legado para dizer. Porque se você não tiver nada para dizer, para ligar um lechaim, para deixar, o que você está bebendo? Por isso que quando a gente vai fazer um lechaim, a gente vai beber uma bebida alcoólica, a gente deseja para o cara que está bebendo lechaim. Transmita algo de bom, dá uma brachá, fala uma coisa, deixa um legado, me ensina alguma coisa, deixa uma vida aqui. Uma vez que você está perdendo a tua existência, foca no lechaim, foca na vida. Manda essa explicação, uma explicação profunda do porquê que a gente fala no lechaim. Se a gente entende isso, a gente vai entender aquela famosa musiquinha.
Mas quem fala Am Israel, Chai. Chai, e depois Vekayam. O povo de Israel vive. Am Israel, Chai. Depois Vekayam, se a gente está existente ou não. E aqui a gente vai ter uma coisa muito mais profunda que por isso eu queria terminar, porque já passou da hora, mas eu queria terminar. Mas olha que lindo. E essa é uma recuda, esse é um ponto, essa é a chave de ouro. Se você entendeu claro o que é existir e o que é viver, você vai entender que para viver, você não precisa existir. Difícil. Se minha mãe, ela deixou de existir porque ela morreu, mas ela deixou um legado para mim, e eu vivo com o legado dela, que é a vida dela, ela vive. Quando ela não existe, ela não se encontra mais aqui. Fisicamente ela não existe por definição, ela não ocupa mais espaço, ela não está aqui. O local dela, ela já não mais, ela não existe. Ela deixou de existir fisicamente. Mas ela vive? Vive. Para viver, você não precisa existir. Por que a gente fala que o nosso povo é um povo eterno? Porque é um povo que está focado na vida. Os benefícios que o povo judeu fez com a humanidade, o Torá que trouxe, etc., fez da gente ser um povo vivo. E um povo vivo jamais poderá ser exterminado. Porque o legado, uma vez deixado, para sempre fica. Então não é errado a gente dizer, entendeu, que o Rebbe, óbvio, ele teve Gimel Tammuz, teve o data da Estalkut, do falecimento do Rebbe, etc. Mas o Rebbe vive, definitivamente, nunca morreu. Porque os ensinamentos dele ficam, e tem pessoas que seguem o seu legado, e isto mantém ele vivo. Porque para viver você não precisa existir. Isso é um grande segredo, isso é uma coisa linda no judaísmo. Depois que tem o Iskor, quando a gente vai e lembra dos falecidos, etc., porque na verdade eles estão aqui. Nós somos a continuidade de um povo que vive. E por isso esses sábios são vivos, os sábios do Talmud, etc., vivem para todo sempre. E a gente fala, eles diz, não a gente fala diz e falaram, a gente fala na linguagem no presente. Porque para viver não precisa existir. Essa é a ideia do Lechaim, de uma maneira mais profunda depois que a gente fala Lechaim. Se eu concluir uma coisa bonita que eu vi essa semana, falando do Lechaim, o valor numérico de Lechaim, quem gosta de numerologia. Lechaim dá o valor numérico, Chaim, que é vida, é 68. Então se você agrega Lechaim, mais 30, quanto dá? Então dá 98. 98 é o valor numérico da palavra Lechaim. Tem uma paraxá na Torá, paraxá Kitavó, que lá está escrito algumas maldições. Sabe quantas maldições está escrito? 98 maldições. Quando a gente fala Lechaim, você está revertendo as 98 maldições para a vida. Você fala que não te chega nenhuma maldição. Lechaim, 98. Que você possa viver, que você possa ter, que as maldições não chegam para você. Os sábios também falam uma coisa bonita, que a palavra Lechaim, que é 98, é o mesmo valor numérico da palavra Minhag. Minhag é costume. Minhag é costume. Quando a gente segue os nossos costumes, isso garante a vida para a gente e reverte toda e qualquer maldição para coisa boa. Manter os nossos costumes, Minhag, que dá 98, isso também reverte todas as coisas. De qualquer maneira, nós estamos concluindo aqui a nossa aula, então que o Lechaim, que a gente possa realmente viver e focar nessas mensagens que a Torá nos ensina, ter a Torá Chaim, a Torá chamada Torá da vida, e lembrar dessa lição que para viver não precisa existir, que a gente possa Precisa se muito conectar se com levar. essa Lechaim. Muito bonito. Interessante. Acabou? Boa noite. Boa noite. Zague, velho. Dá boa noite pro pessoal do Facebook. Boa noite. Dani, Boa noite, Facebook.